Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos a você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael a um veor. 4 palavras ao leitor. A obra que tendes em vossas mãos, intitulada Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática, foi entregue como mensagem de Natal de 1977 a 1978. Este livro foi corrigido e aumentado pelo autor com muitíssimas fórmulas de alta magia, teurgia, botânica oculta, taumaturgia, elementoterapia, medicina esotérica, narrualismo, etc. Na realidade e de verdade, escrevemos este livro para os que já estejam cansados de tantas teorias pseudo-ocultistas e pseudo-esoteristas, para os que em verdade queiram já de imediato ingressar aos mundos internos, para os que já estejam desejosos de entrar no laboratório da natureza. Certamente nos dói muito ver as pessoas perdendo o tempo miseravelmente. Queremos magos práticos, ocultistas verdadeiros e não simples charlatões. Necessita-se de médicos gnósticos autênticos, magos e botânicos reais, gente prática em questões de medicina e magia. O autor. Prefácio. Li diversos escritos em revistas, jornais ilustrados e em outros órgãos de informação com relação à inquietude da ciência oficial, medicina atual, para conhecer a propriedade medicinal de muitas plantas e de beberagens que homens humildes de todas as latitudes vêm usando desde tempos imemoriais com resultados surpreendentes. O valor medicinal de muitas plantas caseiras, cujas virtudes curativas têm sido transmitidas de geração a geração entre as donas de casa, está preocupando outra vez os homens de laboratório. O valor altamente científico dos ingredientes medicinais, que desde remotíssimos tempos os sábios naturalistas vêm usando com proveito, não tem tido aceitação franca por se crer que os preparados feitos em vasilhas rudimentares, panelas de barro, estão cheios de micróbios e sujeiras. Ingentes quantidades de dinheiro têm sido gastas anualmente em projetos econômicos mundiais para influir sobre as pessoas a fim de terminar com o uso altamente curativo das plantas e seus preparados simples, em benefício exclusivo dos grandes laboratórios comerciais que aberrogam o direito de medicar a humanidade, menosprezando as formas naturais brindadas pelas leis imutáveis. Esta volta à própria realidade trouxe-me por consequência a represália, a injúria, o vexame, a humilhação. Isso tinha que acontecer porque o mundo somente quer os do mundo, o mundo não quer tratos com quem se separa dele. A Bíblia ensina-nos que os inimigos da alma são o demônio, o mundo e a carne, isto é, este mundo em que nós vivemos, crescemos e evoluímos. Agora estamos tomando posição de vanguarda para a defesa da verdade e do bem, de onde poderemos ajudar os irmãos menores que ainda se debatem entre as coisas do mundo, aqueles a quem Maia, a ilusão, mantém prisioneiros. Aqui estamos nesta luta sangrenta, fazendo o bem ao nosso próximo e recebendo o mal de nossos semelhantes, benevolência, caridade, luz e paz em troca do ódio com todo o seu cortejo de derivados ignóbeis. Esta é a luta da natureza superior do homem contra o demônio, o mundo e a carne. A natureza vale-se de um meio preciso para convencer os teimosos e os malvados, o tempo. Temos absoluta confiança nesse exemplar recurso da natureza. Não importa que os débeis, os tipos baixos, os retardados mentais e os duros de coração reajam com raiva de impotência, de inconformidade ou de inveja. Com justa razão disse-nos o profeta apocalíptico, são doces na boca e amargas no ventre. Todas estas coisas pertencem ao diário viver e cada um se exercita no mal por amor à sua própria crença. Sanar os enfermos por imperativo natural para a medicina oficial é um delito, entretanto, de acordo com a lei de Deus, pregar o Evangelho e curar os enfermos é obra de misericórdia. Como hoje curar os enfermos é um delito, para não incorrer em sanção da lei humana, entregamos este livro à humanidade com um profundo sentimento de misericórdia. Precisa-se ter uma grande coragem e um amor sem limites com a humanidade para brindá-la com estes ensinamentos, a tudo arrastando, porque eles vão se chocar contra a vaidosa estrutura da medicina alopática. A ciência médica, o anticristo, como a Bíblia a denomina, tem poderes espargidos pela superfície da terra e domina em todas as classes sociais com a influência que lhe proporciona o temor à dor e à morte, ao médico acode-se angustiosamente, como a uma necessidade que não tem substituto, como a uma ordem imperativa.
Luta-se contra as enfermidades e suas consequências na paz e na guerra, o grande e o pequeno, o pobre e o rico, o humilde e o poderoso. Apenas no flagelo da dor e nas ânsias de alívio a humanidade é comunista. Eis aqui uma demonstração palpável de que a dor redime, ainda que se tome a expressão pelo seu lado materialista. A vida humana não é mais do que uma oportunidade que nos brinda para nos purificarmos, para nos divinizarmos e para nos conhecermos dentro de nós mesmos. A medicina oficial está cavando a sua própria sepultura. Os esbirros da higiene serão os coveiros dos médicos. Os naturalistas jamais acabarão e os doutores da medicina terão de voltar à natureza para aprenderem a curar. A medicina é universal, portanto não pode ser monopolizada por ninguém. As leis humanas não podem anular as leis divinas impunemente. É evidente, não o podemos negar, que ao lado dos desinteressados benfeitores da humanidade, dos trabalhadores que fizeram de sua vida um apostolado de caridade, que são muitos e a quem não temos intenção de aludir depreciativamente, se sobressaem os exploradores indignos, os ervateiros indesejáveis, os bruxos malfadados e os galenos sem consciência e sem moral. É certo também que a sabedoria não é atributo exclusivo das faculdades universitárias. A verdadeira sabedoria remonta aos domínios do espírito, bebemo-la nas fontes da divindade e aprendemo-la nas faculdades superiores da alma. Deste tipo de sabedoria é o conteúdo deste livro e para comprová-lo basta ler seu texto despreocupadamente, serenamente, sem prevenções. Quando o mestre Samael Aunveor afirma que a ciência oficial fracassou e que a medicina do futuro será a elementoterapia, não está anunciando uma ordem de hostilidade gratuita, mas a autêntica realidade de um fato cósmico que irá se cumprir tão logo inicie no ano de 1962 a Era de Aquário. E já temos claras manifestações da segurança deste prognóstico. Os modernos bioquímicos estão estudando os segredos profissionais dos bruxos e trocando a penicilina pelas ervas dos os curandeiros de Andes, África Central. As tribos indígenas do Alto Amazonas estão sendo requeridas pelos cientistas que exploram a selva para obterem a revelação de seus segredos. Os marrugites, magos dos bosquimanos, Austrália, começam a subministrar ensinamentos secretos aos médicos licenciados. No Real Colégio de Médicos de Edimburgo, famosa universidade escocesa, os cancerólogos estão fazendo investigações científicas com a fórmula de um segredo dos jíbaros do Equador. Os doutores britânicos experimentaram também outra fórmula dos mesmos jíbaros, com a qual reduzem os crânios de seus inimigos ao tamanho de uma maçã, pois supõem que da mesma forma poderia-se reduzir as células cancerosas. Eis aqui o grande erro: as fórmulas da natureza não podem ser adulteradas, tampouco pode ser dada a elas aplicação distinta. O incidente do camponês sérvio que pôs Fleming no caminho certo para descobrir a penicilina, segredo da natureza, é muito conhecido. Os grandes fruxes produtores de penicilina acertaram buscando a cooperação de comunidades missionárias para obterem dos médicos índios a revelação de segredos curativos, tal como o apiture, possuído pelos índios bosquimanos, o qual permite curar as chagas dos leprosos e as úlceras cancerosas. Os calalhuaias empregam a salsaparilha para combater a debilidade geral através da purificação do sangue. Agora essa preciosa planta é importada, pois se descobriu ser equivalente à testosterona, o hormônio masculino que regula a vida sexual e a vitalidade de todo o organismo. Outros inumeráveis produtos vegetais são alvos de investigações e de aplicações como panaceias de laboratório. O desconhecimento das leis da natureza, no aproveitamento das plantas, faz com que se cometa muitos erros. Para que o leite do higueron, por exemplo, seja verdadeiramente eficaz, é mister extraí-lo na minguante e tomá-lo ao pé da árvore. De outro modo, adultera-se e se perde suas propriedades curativas. Neste imponderável tratado de medicina oculta e magia prática, os seres humanos encontrarão a real solução contra o flagelo das doenças e a dádiva gratuita de um mundo de sabedoria desconhecido. Diante da realidade desse mundo, sucumbem todas as vaidades. Se aos médicos realmente apetecesse ser cientistas de verdade, ser magos da natureza com todo orgulho, não vacilariam em enriquecer a bagagem de sua ciência, prestando um pouco de atenção à sabedoria oculta. Revelada pela primeira vez neste livro, a elementoterapia, embora muito antiga, está convocada a ocupar um lugar de destaque por direito próprio no concerto da salubridade. Isto, porém, não é mais do que seu mérito humanitário e científico.
Sua aparição e divulgação colocará de sobreaviso a gente simples que destrói sua moral caindo na depravação de práticas infames, que se encontram a granel na chamada literatura de magia infernal e bruxaria, usufruto fácil de editores e livreiros. O venerável mestre Samael Aunveor, iniciado de mistérios maiores, o mais humilde e desinteressado dos homens, entrega à humanidade o seu 10º livro, o seu tratado de medicina oculta e magia prática, como roteiro para as novíssimas inquietudes científicas nesta cruzada contra o flagelo das infeinúdades do corpo e da alma. V.M. Garga Cuixines. Introdução. Chegou a hora das grandes decisões e não há tempo a perder. Estamos assistindo à derradeira agonia de uma raça caduca e degenerada. O mundo cobriu-se de horríveis trevas. Alaridos lastimosos escapam do abismo cavernoso. Estalou a tempestade dos exclusivismos e o raio da justiça cósmica brilha terrível na augusta imensidade do pensamento. A grande rameira foi julgada pelos deuses inefáveis e agora está caindo no insondável abismo. O anticristo da ciência oficial, vestido de púrpura, senta-se em um trono de blasfêmias. Como hiena voraz, devora homens, sem piedade e insaciável. Chegou a hora das grandes decisões. Os venerados heróis da sabedoria em compactas e nutridas fileiras de luz e glória se apressam para travar a batalha final contra os falsos apóstolos da medicina. As fanatizadas forças dessa ciência dividiram-se em inumeráveis seitas que se combatem mutuamente. Dessa contenda, como mudas testemunhas, os ossários guardam os restos sagrados dos seres queridos. A grande rameira foi ferida de morte. Do fundo do abismo escapa um hálito de guerra, um augúrio de desgraça. A ciência oficial da alopatia satirizada desde Molière até Bernard Shaw declarou-se infalível e seus falsos pontífices perseguem os apóstolos de Deus. Chegou a hora das grandes determinações. As inumeráveis seitas médicas, fanatizadas pelos seus líderes exclusivistas, estão empenhadas em uma luta de morte, desesperada e sem nobreza. O campo de batalha está cheio de bandeiras. Psiquiatras, alopatas, homeopatas, botânicos, naturalistas e bioquímicos combatem entre si e se repelem no desolado campo da Via Crucis humana. O famoso sifilógrafo Wassermann resolveria por acaso o problema da sífilis. O que conseguiram fazer no campo dos resultados efetivos os sistemas de Pneip, de Quilles e de Kuhn pela grande órfã? O problema da lepra ou da tuberculose ficaria solucionado ainda que parcialmente. O que ocorreria com os ensaios de Hahnemann e de Schussler? Porventura redimiram o gênero humano do tifo ou da varíola? E vós, ingênuos botânicos, que profanastes o reino vegetal convertendo-o em produtos de farmácia, conseguistes dizimar as enfermidades da humanidade. Nécios botânicos, charlatães e enganadores ignorantes, como assassinais as plantas medicinais para sanar com seus despojos. Não vos haveis percebido que as plantas são os corpos físicos das criaturas elementais da natureza. Não haveis averiguado que nenhum cadáver vegetal ou animal pode curar. Estais crendo que se pode animar a vida com substâncias mortas. Não sabeis vós, botânicos ensaístas, que não é a planta que cura, mas o elemental da planta e que cada planta é o corpo físico de uma criatura da natureza. Ouvi-me, até agora não haveis feito maior coisa do que profanar cadáveres vegetais, animais e humanos. Porém, qual de vós sabe manejar a vida? Quem de vós, botânicos vivissectores de plantas, conhece a fundo o ocultismo dos vegetais? Quem sabe manipular os elementais das plantas? Cada organismo vegetal é o corpo de um elemental da natureza, está dito que não é a planta quem cura e sim o elemental da planta e seus mantras cantados incessantemente. Quem quiser oficiar no grande templo da sabedoria tem que saber manipular as criaturas elementais dos vegetais. Isso terá de fazer quem quiser manejar a vida. O elemental de uma planta reage furioso contra o ervateiro que desgarra seu corpo físico. Esse vegetal assim ferido não somente não cura, como causa danos, a vitalidade do vegetal altera-se psiquicamente com a ira e o terror que lhe cause. O elemental de cada planta tem seu ritual, seus mantras e suas horas, que são entregues ao médico que sabe ordenar com amor e impor-se com carinho. O insigne mestre Paracelso assim se expressou em seu Fundamento Sapiemia: há duas espécies de conhecimento. Há uma ciência e uma sabedoria médica. A compreensão animal pertence ao homem animal, mas a compreensão dos mistérios divinos pertence ao Espírito de Deus nele.
Enquanto a ciência médica inventa remédios patenteados, que mudam incessantemente como a moda das mulheres, há uma antiquíssima sabedoria médica que tem sua origem nos primeiros fundamentos do mundo e que nunca mudou suas fórmulas. Esta sabedoria divina conserva-se em santuários afastados da falsa civilização materialista. Esta sabedoria médica é guardada zelosamente pelos mestres de sabedoria em lugares secretos, inacessíveis aos mercadores do templo. Com as fórmulas exatas dessa arcaica sabedoria médica, pode-se curar todas as enfermidades, mesmo as consideradas incuráveis. A lepra, a sífilis e o câncer tornam-se insignificantes, como brinquedos de criança, diante do terrível poder do médico gnóstico que maneja a vida. Gnosis é o nome dessa antiga sabedoria médica que desde a aurora da criação jamais mudou suas fórmulas porque são exatas como uma tábua pitagórica. Nelas comungam a ciência, a mística e a arte e regem um conúbio divino. Essas fórmulas têm seu fundamento na elementoterapia que é a arte régia da natureza, já que nos ensina a manipular as criaturas elementais dos vegetais, antigamente conhecidas com os nomes de silvanos, driadas, amadriadas e faunos. Esses elementais das plantas, que o médico gnóstico maneja, são os do Cide Santo Agostinho, as anfadas da Idade Média, os Doirioigan dos gauleses, os Ancrovian e Maidens dos irlandeses e o Animan dos sábios médicos gnósticos e dos fraternais índios da Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia. O insigne mestre Paracelso dá o nome de silvestres aos elementais dos bosques e de ninfas aos das plantas aquáticas. Nos livros sagrados de todas as antigas religiões, o santo simbolismo vegetal encontra-se amplamente exposto. Recordemos a árvore da ciência do bem e do mal do Jardim do Éden, símbolo terrível da força sexual e na qual se encontra a redenção ou a condenação do homem. Lembremo-nos da árvore dos sefirotes da Cabala, do Asvata ou figueira sagrada, símbolo da sabedoria divina, do Aona dos masdeístas, no qual Zoroastro representou o sistema nervoso e o sistema líquido do homem, do Zampoum do Tibete e do Yggdrasil, do Carvalho de Ferégdes e dos antiquíssimos celtas. As religiões antigas representam seus fundadores adquirindo sabedoria debaixo de uma árvore. Assim, vemos o grande Gautama, o Buda Amitabha, recebendo a iluminação debaixo da árvore Bodhi, a qual ainda existe na velha Índia. Cristo é uma exceção desta regra, já que Cristo é a própria sabedoria. Ele é o Logos solar, cujo corpo físico é o Sol. Cristo caminha com seu Sol da mesma forma com que as almas humanas caminharam com seu corpo de carne e osso. Cristo é a luz do Sol. A luz do Sol é a luz do Cristo. A luz solar é uma substância cristônica que faz brotar a semente e crescer a planta na escura dureza do grão. Fica encerrada essa substância do Logos solar, que permite à planta se reproduzir incessantemente com vida gloriosa, pujante e ativa. O folclore, a história da magia e da bruxaria, os relatos comprovados de assassinatos e mortes à distância por feitiçaria, só é possível com a manipulação dos elementais das plantas. As milagrosas curas à distância de que falam os livros sagrados as faz o médico gnóstico, por meio dos elementais das plantas. Esta ciência que eu batizo com o nome de elementoterapia, a arte régia da sabedoria médica, é tão antiga quanto o mundo. Não se pode ser médico sem ser mago, nem mago sem ser médico. O ervateiro e o médico alopata identificam-se porquanto ambos estudam o corpo físico dos seres vivos. O médico gnóstico estuda o homem e a planta em seu tríplice aspecto de corpo, alma e espírito. O médico gnóstico trata as plantas e os homens da mesma forma. A terapêutica gnóstica é mística, simbólica e alquimista. Há duas classes de anjos, anjos inocentes e anjos virtuosos. Os elementais das plantas são anjos inocentes e os homens perfeitos são os anjos virtuosos. Na gloriosa Índia dos Anrisi, não há povo que não tenha a sua árvore mágica, a cujo gênio elemental rende culto. As tradições helênicas sustentam que cada selva tem seu gênio e cada árvore a sua ninfa. Não é raro ver-se sobre as nilgires árvores sagradas com figuras secretas em rubro e azul gravadas em seus troncos e ao pé delas algumas pedras pintadas de vermelho. Essas árvores sagradas são locais de sacrifício e oração, sendo nelas encontrados restos de animais e mechas de cabelos oferecidas pelos enfermos e possessos em ação de graças ao gênio elemental que os curou. Os indígenas chamam os gênios elementais dessas árvores de monosporãos. Comumente, tais árvores pertencem à família dos ilex, algumas vezes são das chamadas cinames selvagens entrando também as conhecidas com a denominação de eugenia.
No original livro de I. Boscovitz figuram interessantes testemunhos de alguns sábios que afirmam que há milhões de anos as tribos indígenas da América já sabiam que as plantas têm alma, vida e sensibilidade semelhante à dos seres humanos. Erasmo Darwin disse em seu Jardim Botânico que a planta tem alma. Recordemos que homens eminentes como Demócrito, Anaxágoras e Empédocles sustentaram essa mesma tese antes de aparecerem no mundo essas falsas luzes da civilização moderna. Em épocas mais recentes, surgiram outros que sustentam ser voluntários os movimentos das raízes. Vrolik, Edvig, Bonnet, Ludwig e F. Ed. Smith afirmam que a planta é suscetível de sensações diversas e que conhecem a felicidade. Finalmente, o sábio Theodoro Fechner escreveu um livro intitulado Nano der Über das Leben der Pflanzen, onde dá provas suficientes de que a planta tem alma. O que a nós, gnósticos, move a compaixão e que somente agora ocorra aos cientistas afirmar, como tese novíssima, isso da alma das plantas, quando o gnosticismo sabe desde o nascimento do mundo e o sabe também qualquer indiozinho da Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia. A sanguinária alegra-se e mexe seus ramos quando dela se aproxima o sábio que sabe amá-la. A dormideira recolhe suas folhas e adormece muitas vezes antes de que o médico gnóstico a tenha tocado. O elemental da planta alegra-se quando a amamos e enche-se de dor quando a ferimos. O organismo físico dos elementar da natureza é análogo ao humano. A respiração das plantas realiza-se através das traqueias de Malpighi, compostas por uma película celular enrolada em espiral e dotada de contração e expansão. Segundo as experiências científicas de Calandrini, Duhamel e Papin, o ar é o único fundamento da vida vegetal. Sustenta Bertolon que o ar exerce sobre a seiva do vegetal uma ação análoga à que exerce sobre o nosso sangue. Experiências de Ingenius, Moll, Garrin, Hales e de Teodoro de Salcere provam cientificamente que o lado inferior das folhas está cheio de pequenas bocas estomacais, órgãos de respiração. As plantas inalam anidrido carbônico e exalam oxigênio. Suas raízes servem de estômago e com seu sêmen emulsionam os elementos da terra transformando-os em inefáveis arcanos da substância de Deus. Esses arcanos são os instrumentos que os elementar das plantas usam para sanar o enfermo, o que porém só ocorre se o médico gnóstico preencheu os 3 requisitos indispensáveis: amor a Deus e ao próximo, ritual perfeito e diagnóstico exato. A elementoterapia ensina ao médico gnóstico como manejar os elementar vegetais. A elementoterapia é a sabedoria que permite ao médico gnóstico manejar a vida. Até agora os botânicos não fizeram mais do que manipular as formas, jamais a vida, porque a vida só a sabe manejar o médico gnóstico que estudou a elementoterapia. Os botânicos são os dissecadores das plantas, os profanos e profanadores do templo da natureza. Os alopatas só conhecem a biomecânica dos fenômenos orgânicos e ainda superficialmente, nada sabendo do fundo vital. Os alopatas, como os botânicos, são destros em manejar formas cadavéricas. Do ponto de vista fisiológico ou patológico, poderíamos dizer, com propriedade, que os alopatas são vivisectores de animais e de homens. Os homeopatas, os bioquímicos e suas parentelas são tão somente os filhos pródigos da botânica e da alopatia. Chegou a hora das grandes decisões e não há tempo a perder. Corresponde aos homens divinizados expulsar os mercadores do templo com o látego da vontade. Chegou a hora em que devemos nos libertar de toda sujeição social, escolas, seitas, religiões e dogmatismos, para regressar com alegria ao templo da natureza. Devemos rebelar-nos contra todo tipo de teosofismos, rosacrucianismos empolados e espiritismos fanáticos. Devemos queimar o bezerro de ouro, o dinheiro, abandonar as cidades e voltar ao seio da natureza. Quando o homem regressar ao seio de sua mãe, a natureza, ela lhe dará pão, abrigo e sabedoria. Ela lhe dará o que nenhum líder político pode dar: sabedoria, pão e abrigo. Cabe a nós agora voltar à sublime mística cósmica da bendita Mãe do Mundo. Chegou a hora de oficiar no templo da deusa Mãe do Mundo e assim o faremos com a mesma sabedoria que o homem conheceu na antiga Arcádia, antes de que se encerrasse na vida urbana. Nós chamaremos a esta arcaica sabedoria médica de elementoterapia. Esta é a sabedoria dos médicos gnósticos. A tais médicos, os gnósticos, lhes chamam espirituais porque mandam nos espíritos das ervas, das rales, os obrigam a pôr em liberdade os enfermos que aprisionaram. Da mesma maneira, um juiz põe um preso nos cepos. O juiz é o médico do preso, porque tendo as chaves, pode abrir as fechaduras quando quiser.
A essa classe de médicos pertenceram Hipócrates e outros. Paramirum. Prólogo. 111, Paracelso. O eminente médico gnóstico alemão, Dr. Franz Hartmann, disse: o verdadeiro médico não é um produto das escolas científicas, ele chegou a sê-lo por meio da própria luz da sabedoria divina. Teólogos, que nada sabeis de Deus. Médicos, que ignorais a medicina. Antropólogos, que desconheceis a natureza humana em todas suas manifestações. Advogados, que não tendes sentimento algum de bondade nem de justiça. Cristãos, que a cada instante atraiçoais o Mestre. Juízes, que jamais julgais vossos vícios e defeitos. Governantes, que não aprendeis a governar as vossas baixas paixões. Sacerdotes, que explorais as fanáticas seitas do mundo. Mercadores, que não respeitais nem o pão que a mãe natureza dá a seus filhos. Vós prostituístes tudo com o vosso asqueroso dinheiro. Ai de vossos filhos! Ai dos moradores da terra, porque cairão facas sobre as calçadas das cidades. Nas trevas do abismo escuta-se somente o gemer lastimoso e o ranger de dentes. A medicina oficial explorou a dor humana. Quando o homem se separou da natureza para cair prisioneiro na vida urbana, caiu nas mãos das potências tenebrosas e aprendeu dos magos das trevas a falsa ciência. Foi quando conheceu a dor. Agora, compete ao homem retornar ao seio da natureza para recuperar as posições perdidas. Cada elemental da natureza representa determinados poderes da bendita deusa mãe do mundo e só pode ser realmente mago e médico aquele que sabe manejar os poderes da natureza, encerrados em cada erva, em cada raiz e em cada árvore. O pensamento é uma grande força, porém tudo é dual na criação. Toda intenção oculta, se quiser se manifestar, necessitará de um instrumento físico que sirva de vestido à ideia. Esse instrumento é o vegetal que lhe corresponde. Só pode ser mago aquele que sabe o segredo de mandar nos elementais vegetais. O uso do magnetismo animal, a transmissão da vida, múmia, o transplante das enfermidades e outras coisas análogas, sabiamente descritas por Paracelso e Cornélio Agripa, somente são possíveis para o médico gnóstico que sabe manipular as criaturas elementais das plantas. A transmissão do pensamento torna-se fácil quando se opera por meio dos elementais vegetais, pois, como já se disse, tudo é dual na criação. Esses conhecidos sistemas de Marden, Atkinson, Mesmer e Paul Jagot, essas escolas pseudo-espiritualistas, jamais poderão ensinar ao homem o sábio uso da força do pensamento porque força e forças são coisas muito unidas na criação. Toda onda mental tem seu expoente em alguma planta e para que as ondas mentais se cristalizem, tem que se revestir com os poderes ocultos da planta que lhe corresponde. Não há nada no universo que não seja dual. Os atletas da concentração do pensamento perderão seu tempo miseravelmente se não souberem combinar as ondas mentais com os poderes da natureza encerrados nas plantas. Enquanto o homem não regresse ao seio da natureza, seus pensamentos, como sua vida, serão completamente superficiais e artificiais. Ademais, negativos e inócuos. O homem precisa abandonar os falsos templos e ídolos da vida urbana e voltar ao seio da bendita deusa mãe do mundo. Ela lhe dará luz e sabedoria, poder e glória. Aos templos da natureza regressarão os filhos pródigos quando abandonarem a vida urbana e voltarem ao seio da deusa natureza. Os templos da deusa mãe do mundo, situados nas gargantas das montanhas e nos vales profundos, aguardam apenas que o homem bata às suas portas para recebê-lo e para brindar-lhe amor, sabedoria, pão e abrigo. Estes são os mandamentos do bendito. Até agora, amados discípulos, somente haveis ouvido falar do Tibete Oriental e dos santos mestres que ali moram. Franz Hartmann falou dos mestres do templo oculto da Boêmia e Krumheller, o Iracocha, dos templos de Montserrat na Espanha e de Chapultepec no México. Nossa amada América do Sul também tem os seus templos majestosos, embora ninguém tenha falado deles. São eles os templos da deusa natureza, os sagrados templos dos mistérios do raio maia. Até agora, somente haveis ouvido falar dos mestres asiáticos e europeus. Muitos estudantes espiritualistas desejariam progredir internamente, porém não conseguem porque não encontraram o caminho que lhes pertence, seu raio e tônica próprios que estão de acordo com o seu sangue e sua psique. Não se deve esquecer que na América do Sul o sangue índio predomina sobremaneira e há milhões de seres humanos que pertencem ao raio maia.
Contudo, vou falar desses mestres do raio maia e discorrer pela primeira vez a cortina que os oculta. Kaluzuanga, o primitivo deus da luz, o grande mestre do sol, tem um recanto de sabedoria esotérica no templo de Buritica, sede da sabedoria antiga, localizado na costa atlântica. Kunchuvo Muia, Deus poderoso. Kakazintana, Deus poderoso. Nosso Seiankua. Nosso Pai Seuku. Mama Caso Biscundi. Mama Batunari. A Saga Maria Pastora, mestra de sabedoria. Deus Kimaguagua. Este mestre é o Deus das tempestades, com poderes sobre as estações do inverno, do verão, do outono e da primavera. Deus Temblor, Tremor, é um menino inocente que faz tremer a terra, cujo nome não vem ao caso mencionar. Esses mestres da venerável loja branca do raio maia são os silenciosos vigilantes da América Latina. A Serra Nevada de Santa Marta, Colômbia, é outro Tibete poderoso e antiquíssimo. Kaluzuanga, o primitivo deus da luz, admitirá alegremente em seus mistérios as almas sedentas do raio maia. A chave para entrar no templo de Kaluzuanga, o mestre índio, é a seguinte. O discípulo sentar-se-á em uma cadeira, em frente a uma mesa, apoiará os cotovelos sobre a mesa e sustentará a cabeça com a mão esquerda, enquanto que com a direita fará passes magnéticos sobre a cabeça, desde a testa até a nuca, com o propósito de magnetizar a si mesmo e de atirar com força, com os passes magnéticos, o corpo astral para fora, na direção do templo de Buritica, antiga sede de sabedoria do raio maia. O discípulo unirá sua vontade e sua imaginação em vibrante harmonia, fazendo um esforço para adormecer. Deve-se sentir atuando com sua vontade e imaginação, como se estivesse em carne e osso no templo de Buritica. Mentalmente, pronunciará os seguintes mantras ou palavras mágicas. Hominis Bau Igneus. Pronuncia-se estas palavras de forma seguida, alongando-se o som das vogais até adormecer. Depois de algum tempo de prática, o discípulo sairá do corpo físico em seu astral e Kaluzuanga, o sublime mestre do raio maia, instruí-lo-á em seus mistérios e ensinar-lhe-á a sabedoria médica. Kaluzuanga primeiro prova o valor do invocador e aparece gigantesco e terrível para testar o discípulo. Se este for corajoso, será instruído na sagrada ciência dos mamas. Os médicos gnósticos da Serra Nevada de Santa Marta curam a sífilis em 15 dias, curam a lepra de último grau em 9 meses precisos e a tuberculose em 15 dias. Não há enfermidade que os mamas aruacos não possam curar e acham graça da ciência dos civilizados do século XX. Os mamas afirmam que para a civilização moderna chegar ao seu grau de cultura será preciso que se passem centenas de anos. Nos cumes cobertos de gelo da Serra Nevada de Santa Marta vive um poderoso sábio iniciado, cuja idade é realmente indecifrável. Esse grande iluminado é o Mama presidente do governo dos índios aruacos. Esse Mama tem poderes sobre a criação inteira e é profundamente venerado pelos índios de toda a Serra Nevada. Tem um cristal octaédrico sobre um trípode onde se refletem as imagens das pessoas que a ele se dirigem, não importando a distância que se encontrem dele. Os mamas diagnosticam as enfermidades pondo uma esfera de vidro sobre a nuca do paciente. Por ali, auscultam o interior do organismo melhor do que com os raios X, eles sorriem desdenhosamente do complicado mecanismo da ciência oficial. Para diagnosticar uma doença de um paciente que se encontre a muitas milhas de distância, basta-lhes colocar a esfera de vidro sobre as roupas do enfermo. Algum dos cientistas modernos poderia fazer isto. Que maravilhoso seria se, abandonando a sua suficiência universitária, fizessem um esforço e fossem estudar medicina maia na Serra Nevada de Santa Marta, na Colômbia. Do intelectualismo sem espiritualidade saem os velhacos e estes têm sido a desgraça do mundo. Os médicos índios curam e muitas de suas curas são instantâneas porque eles conhecem, desde os mais remotos tempos, o correto manejo dos elementais. Há também templos de luz em Taganga e Gaira, costa atlântica da Colômbia. Nesses templos ocultos moram os grandes iniciados do raio maia. O majestoso templo da Serra Nevada de Santa Marta é o augusto santuário dos altos iniciados da Serra. Tais templos estão em estado de ginas, isto é, dentro da quarta dimensão, são catedrais da natureza onde moram os grandes sábios da cobra. A chave para viajar em corpo astral, na forma que deixamos exposta, a devemos a Kaluzuanga, o poderoso Deus Filho dos 7 mares vermelhos e dos 7 raios do sol.
Fazendo uso desta chave, os discípulos poderão sair do seu corpo físico cada vez que o desejarem e comparecer em corpo astral nos templos do raio Maia para receber instrução de sabedoria médica. Os altos iniciados mamas comunicam-se com os Mahatmas do Tibete e conhecem a fundo os vegetais da Índia Oriental. O presidente dos índios Aryuacos entra em um misterioso recipiente que contém um licor raro e quando sai dali, seu corpo físico já está no plano astral. Desta maneira, translada-se com corpo e tudo, em poucos instantes, para onde quiser. No entanto, esses sábios índios são calados ao extremo e humildes. Nenhum civilizado consegue jamais arrancar deles seus segredos a menos que se tenha feito digno e merecedor de ser recebido como discípulo. Tenho de agradecer, neste trabalho, os dados excelentes que Dionisito da Cruz, residente na fazenda de Tierra Grata, a 20 quilômetros de Fundação, teve o bom gosto de me subministrar para minhas investigações sobre a Serra Nevada. Tenho também de dar graças a um indígena do departamento de Bolívar, Colômbia, pelos dados subministrados para este labor e que foram magníficos. Apresento também meus agradecimentos ao mestre Paracelso, quem revisou e corrigiu os originais desta obra a fim de que ela cumpra a solene missão que lhe foi designada a desempenhar na futura idade de Aquário. Dou ainda graças ao mestre Kaluzuanga por sua maravilhosa chave que permitirá aos discípulos latino-americanos de sangue aborígene colocarem-se em contato com os templos de mistérios do raio Maia. Há regiões do território colombiano onde o sangue aborígene é sumamente forte, como ocorre com o departamento de Boiará, por exemplo. Os discípulos de sangue marcadamente índio, com a chave do mestre Kaluzuanga, poderão aprender a sair em corpo astral e receber instrução esotérica nos templos do raio Maia, que é o raio autóctone americano. Dou também graças aos mestres Moria, Couton Mi, Hipócrates e outros pela sua cooperação nesta solene missão que me foi confiada. Agradeço também ao meu santo guru, cujo sagrado nome não deve ser mencionado. Eu, Samael Aunveor, mestre dos mistérios egípcios, sou o grande Avatasha de Aquário, o iniciador da nova era, o mestre da força. Chegou a hora das grandes decisões e não há tempo a perder. Estamos assistindo à última agonia de uma raça caduca e degenerada. Cabe a nós agora empunhar a espada da justiça para desmascarar os traidores e para desconcertar os tiranos. Primeira parte. Introdução à medicina oculta as faculdades da medicina. A vaidade dos eruditos não vem do céu, mas que aprendem uns dos outros e sobre esta base editam a sua igreja. Fundamento Sapientia. Fragmento. Paracelso. Bruno Noah, em uma revista de Berlim, disse textualmente: Sua Excelência, o reitor da Universidade de Halle, o senhor professor Dr. Anne, disse em seu discurso de 2 de fevereiro de 1934, tenho o suficiente valor para me declarar publicamente partidário da astrologia e já é tempo de reconhecê-la como uma ciência, lamento não haver me preocupado com ela antes. É de se supor que o honorável corpo médico de Berlim acate a autorizada declaração do Dr. Anne, já que ele não é um oportunista nem um galeno impostor. A astrologia é uma ciência que remonta às primeiras idades da humanidade e todas as antiquíssimas escolas de medicina beberam em sua fonte de sabedoria inesgotável. Sendo isto assim, como de fato é, o atrasado reconhecimento do médico alemão não outorga mérito algum à astrologia, porém seu reconhecimento já basta. Os índios aryuacos da Serra Nevada de Santa Marta não têm por que se lamentar de haverem ignorado a astrologia. A astrologia e medicina formam um sistema de ensinamento médico infalível e indispensável, já que são partes de um mesmo e complicado organismo. Usar uma destas partes ou estudar um destes elementos prescindindo o outro é anacrônico e anticientífico. O Dr. Walter Krieg Straussund disse que o Dr. Krumheller formulou uma nova teoria sobre os órgãos dos sentidos que abre novos horizontes à fisiologia sensorial. Muito se fala agora do sexto sentido e concluem que se há de buscá-lo na quarta dimensão. O sistema médico dos índios aryuacos da Serra Nevada de Santa Marta é análogo ao dos lamas do Tibete. Em matéria de fisiologia sensorial e anatomia humana, eles estão em posição invejável em comparação com a cacarejada sapiência modernista. Os médicos aryuacos estudam medicina durante 13 anos e os médicos lamas do Tibete por 12 anos no mínimo. O estudante aryuaco de medicina permanece enclausurado em um apartamento de 2 peças por 13 anos precisos. Aos 7 anos de idade, inicia seus estudos e gradua-se aos 21 anos.
Por uma janela entra o sustento ao estudante, por outra recebe os ensinamentos de seu instrutor, juntamente com as plantas medicinais. Primeiro ensina o professor que sabe menos e termina o que sabe mais. O número de instrutores varia segundo os cursos que recebe. Cada professor maneja sua mochila de plantas. O estudo das plantas versa sobre seus elementares e seus poderes ocultos. Esta é a antiga ciência da elementoterapia. À noite, os professores de astrologia e magia prática instruem o discípulo fora do apartamento. Para ele conseguir esta instrução, precisa desenvolver o sexto sentido, a clarividência, o que o Dr. Walter Creed Straussund já pressentira. Eis o procedimento que os estudantes alhuacos de medicina utilizam para desenvolver a clarividência. O discípulo permanece com uma vara na mão contemplando uma estrela do céu, lutando para perceber o local que o professor deseja. Depois de certo tempo de práticas diárias, não haverá seguramente lugar na Terra, por remoto que seja, que o estudante não possa ver da Serra Nevada de Santa Marta. Os índios do departamento de Bolívar, Colômbia, desenvolvem o sexto sentido com o seguinte procedimento: às 6 horas da tarde, o aspirante coloca no solo, sob uma árvore que pode ser mutamba, oliveira, cuitel ou trebol, uma garrafa de rum, um relógio, uma vela acesa e um prato de comida, a qual consome enquanto olha fixa e penetrantemente o rum, a vela e o relógio. Os índios sempre executam estas práticas com o rosto voltado para o sol poente, ao mesmo tempo pronunciam cheios de fé o credo cristão. Quintas e sextas-feiras são dias especiais para a realização destas práticas. Os órgãos sensoriais dos sentidos são a fonte de informação para a mente. À medida que mais sutis forem os sentidos humanos, melhor percepção teremos das coisas que nos rodeiam. Por fim, mais exatos serão nossos juízos conceituais. O físico alemão Alfred Judd sustenta que um indivíduo de sangue puro ouve 8/8 completas da nota Sol, com duas linhas de frequência, 96 e 825, ou com linhas de frequência de 24, 787 e 200, enquanto que a média dos europeus mestiços alcança bem menos nas zonas auditivas grave e aguda. Os puros sangue dispõem de sentidos mais sutis e se a eles somarmos o despertar da clarividência ou sexto sentido, localizado na epífise, teremos uma mais penetrante percepção sensorial e uma legítima fonte de informação objetiva, o que os estudantes das faculdades de medicina não alcançam por carência de meios apropriados. Os índios alhuacos e os lamas tibetanos conhecem a fundo a anatomia humana. Nos textos de anatomia universitária falta a anatomia dos corpos internos do homem, o qual é cétuplo em sua constituição orgânica. Portanto, cada órgão é cétuplo em sua constituição interna. Eis aqui os 7 corpos do homem. 1 grau. Corpo físico. 2 graus. Corpo vital. 3 graus. Corpo astral. 4 graus. Corpo mental. 5 graus. Corpo da vontade. 6 graus. Corpo da consciência 7 graus. Spiritus, o íntimo. O insigne mestre Paracelsus determina assim. Primeiro o limbus 2 graus. A múmia. 3 graus. O alhaós. 4 graus. Corpo sideral. 5 graus. Adec, o homem interno ou corpo mental feito da carne de Adão, 6 graus. Aluesh. 7 graus. Corpo do íntimo. São eles 7 organismos de diferentes matérias ou graus de sutileza que qualquer professor de medicina poderia perceber, se desenvolvesse a clarividência com os procedimentos dados nesta obra. Um estudo de anatomia para ser completo tem de abarcar, em seu conjunto, os 7 corpos do homem em todas as suas interrelações. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, admite o nisus formativus, o corpo astral ou linga sarira dos teósofos. Esses diferentes corpos internos do homem agem sobre as glândulas endócrinas e sobre os hormônios. Não se pode ser médico sem se conhecer a fundo esse nisus formativus de que nos fala Kant. O Dr. Cree concluiu que o olfato, a visão, a audição e os demais sentidos do homem funcionam mediante oscilações eletromagnéticas. Lakovsky, grande sábio russo, fundador da teoria emanatista, chegou à conclusão de que tudo irradia e de que tudo é energia.
É absolutamente impossível para alguém ser médico em toda a sua acepção sem ser clarividente e sem haver estudado a anatomia, a biologia e a patologia dos 7 corpos do ser humano. O mestre Paracelso disse: há 2 espécies de carne, a carne de Adão, o corpo físico, é a carne terrestre, grosseira, e a carne que não provém de Adão, a qual é de uma constituição sutil. Ela não é feita de matéria grosseira e penetra em todas as paredes sem necessidade de portas ou buracos, contudo ambos os tipos de carne têm seu sangue e seus ossos e ambos diferem do espírito também. De Ninfes. Paracelso. Esses corpos energéticos internos do homem são organismos materiais que o médico tem de conhecer a fundo para diagnosticar as enfermidades sem falhar, sem cometer torpezas. Para nada serve conhecer a química oficial se não conhecemos a química oculta. De pouco serviria para o médico conhecer a biologia externa se não conhece a biologia interna dos 7 corpos do homem. Da mesma forma, seria vão conhecer somente a anatomia externa e desconhecer a anatomia interna, como seria vão o estudo teórico de bacteriologia sem um microscópio de laboratório. Estudar medicina sem haver desenvolvido a clarividência positiva que permite ver e apalpar os 7 corpos do homem é absurdo. Os métodos de diagnóstico da ciência oficial são insuficientes e por causa disso a maior parte dos pacientes morrem sem que se saiba de que enfermidade. O índio Jerônimo Montano colocava uma bola de vidro na nuca do enfermo e através dela via o organismo melhor que com raio-x. Quando lhe competia diagnosticar a um paciente distante, bastava-lhe umedecer a esfera de vidro com rum e envolvê-la com a roupa do enfermo. Desta maneira singular, conhecia a enfermidade e a diagnosticava com precisão. Certa ocasião, 2 céticos levaram o chapéu de um morto para que o índio Jerônimo lhes dissesse a quem pertencia. Ele tomou o chapéu nas mãos e convidou os 2 para entrar em seu consultório. Quando entravam, disse-lhes: aqui está o dono do chapéu. Os 2 sujeitos caíram desmaiados ao verem sentado em uma cadeira o próprio defunto do experimento. Quisera eu ver um aluno do último ano de medicina diagnosticando na presença de um mama da Serra Nevada de Santa Marta. Seria divertido, muito divertido. O aluno Aliuaco, ao finalizar seus estudos de medicina, é examinado por todos seus professores na presença do governo índio. Cada professor examina com suas mochilas de plantas, uma por uma, os magos na magia prática, os astrólogos em astrologia, etc. Os exames sobre as plantas relacionam-se com o ocultismo delas, isto é, com a elementoterapia, coisa que os botânicos ignoram. As escolas de medicina dos lamas do Tibete fazem a mesma coisa. Uma de suas especialidades é a cura com perfumes, a osmoterapia. De um devocionário lamaico foi copiada a seguinte oração mencionada por Krumheller: flores sublimes, selecionados rosários de florzinhas, música e ungüentos de deliciosas fragrâncias, luzes esplendorosas e os melhores perfumes trago aos vitoriosos, os Budas, magníficas túnicas e finíssimos perfumes, saquinhos cheios de pastilhas aromáticas partidas, iguais em número às montanhas do Miru, e as mais lindas criações trago aos vitoriosos. Frhr. Von Perkamer pintou um quadro, mencionado pelo Dr. Krumheller, no qual aparece um lama no pátio do Yungokung, no Templo da Eterna Paz, pressagiando junto a um incensário. No convento lamaico das 100.000 imagens de Maitreya jamais faltam os perfumes. O Dr. Rudolf Steiner afirma que o emprego dos perfumes na cura de enfermidades possuía um passado remotíssimo e um esplêndido porvir. Ledbetter disse que os nossos pecados e culpas repercutem no corpo astral, podendo ser eliminados pela ação de certos perfumes. Cada vício tem suas larvas que aderem ao corpo astral e só desintegrando essas larvas, mediante certos perfumes, consegue-se a cura total desses vícios. Em Pequim, no Tibete e no claustro mongólico Erdonitsu existe estátuas de Buda feitas com aromática madeira de sândalo. Essas estátuas permanecem envoltas em ervas aromáticas e são utilizadas para curas à distância. Essas estátuas chamam Siantsosho, escrito Gean por abreviatura de Jeb, isto é, do Senhor ou Mestre. Encontramo-las em Lhasa, capital do Tibete. Shimapurma é o nome de certas bolas de pano cheias de ervas aromáticas que tibetanos e mongóis penduram nos tetos de seus templos para fins curativos. Krumheller fala em um dos seus livros do Lama Rinchen que clinicava em Berlim. Trouxe suas essências do Tibete e jamais comprou uma droga sequer. Sua missão era velar pela saúde dos mongóis lá domiciliados, segundo nos conta Oiracocha.
Os severos estudos de medicina no Himalaia e regiões incluem a elementoterapia, a osmoterapia, a anatomia dos 7 corpos, a astrologia e a química oculta. Todo médico lama é clarividente e realmente não se pode ser médico sem ser clarividente. Atentem bem a isso, senhores da medicina oficial. O diagnóstico por percussão e a auscultação e o modo de caminhar e mover-se de um cego são análogos. Usar o tato para se orientar em um diagnóstico é totalmente inseguro e pueril. Os médicos aruacos e os lamas não precisam destes antiquados métodos de diagnóstico da medicina oficial, próprios para cegos. Eles têm o sexto sentido desenvolvido, a clarividência, e podem ver as causas da enfermidade e seus efeitos nos corpos internos diretamente. Nas profundas selvas do Amazonas há uma cidade subterrânea onde moram alguns iogues ocidentais. Nessa misteriosa cidade, são guardados zelosamente os sagrados tesouros da submersa Atlântida. Esses sábios iogues médicos são os zelosos guardiões da antiquíssima sabedoria médica. Nas espessas selvas da Califórnia, há também uma outra cidade misteriosa que jamais poderá ser descoberta pelos civilizados do século XX. Ali mora uma raça sobrevivente da velha Lemúria. Essa raça é a mais antiga depositária do precioso tesouro da sabedoria médica. Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, admite o nisus formativus, o corpo astral ou linga sarira dos teósofos. Esses diferentes corpos internos do homem agem sobre as glândulas endócrinas e sobre os hormônios. Não se pode ser médico sem se conhecer a fundo esse nisus formativus de que nos fala Kant. O Dr. Cree concluiu que o olfato, a visão, a audição e os demais sentidos do homem funcionam mediante oscilações eletromagnéticas. Lakovsky, grande sábio russo, fundador da teoria emanatista, chegou à conclusão de que tudo irradia e de que tudo é energia. É absolutamente impossível para alguém ser médico em toda a sua acepção sem ser clarividente e sem haver estudado a anatomia, a biologia e a patologia dos 7 corpos do ser humano. O mestre Paracelso disse: há 2 espécies de carne, a carne de Adão, o corpo físico, é a carne terrestre, grosseira, e a carne que não provém de Adão, a qual é de uma constituição sutil. Ela não é feita de matéria grosseira e penetra em todas as paredes sem necessidade de portas ou buracos, contudo ambos os tipos de carne têm seu sangue e seus ossos e ambos diferem do espírito também. De Ninfes. Paracelso. Esses corpos energéticos internos do homem são organismos materiais que o médico tem de conhecer a fundo para diagnosticar as enfermidades sem falhar, sem cometer torpezas. Para nada serve conhecer a química oficial se não conhecemos a química oculta. De pouco serviria para o médico conhecer a biologia externa se não conhece a biologia interna dos 7 corpos do homem. Da mesma forma, seria vão conhecer somente a anatomia externa e desconhecer a anatomia interna, como seria vão o estudo teórico de bacteriologia sem um microscópio de laboratório. Estudar medicina sem haver desenvolvido a clarividência positiva que permite ver e apalpar os 7 corpos do homem é absurdo. Os métodos de diagnóstico da ciência oficial são insuficientes e por causa disso a maior parte dos pacientes morrem sem que se saiba de que enfermidade. O índio Jerônimo Montano colocava uma bola de vidro na nuca do enfermo e através dela via o organismo melhor que com raio-x. Quando lhe competia diagnosticar a um paciente distante, bastava-lhe umedecer a esfera de vidro com rum e envolvê-la com a roupa do enfermo. Desta maneira singular, conhecia a enfermidade e a diagnosticava com precisão. Certa ocasião, 2 céticos levaram o chapéu de um morto para que o índio Jerônimo lhes dissesse a quem pertencia. Ele tomou o chapéu nas mãos e convidou os 2 para entrar em seu consultório. Quando entravam, disse-lhes: aqui está o dono do chapéu. Os 2 sujeitos caíram desmaiados ao verem sentado em uma cadeira o próprio defunto do experimento. Quisera eu ver um aluno do último ano de medicina diagnosticando na presença de um mama da Serra Nevada de Santa Marta. Seria divertido, muito divertido. O aluno aluaco, ao finalizar seus estudos de medicina, é examinado por todos seus professores na presença do governo índio. Cada professor examina com suas mochilas de plantas, uma por uma, os magos na magia prática, os astrólogos em astrologia, etc. Os exames sobre as plantas relacionam-se com o ocultismo delas, isto é, com a elementoterapia, coisa que os botânicos ignoram. As escolas de medicina dos lamas do Tibete fazem a mesma coisa.
Uma de suas especialidades é a cura com perfumes, a osmoterapia. De um devocionário lamaico foi copiada a seguinte oração mencionada por Krumheller: flores sublimes, selecionados rosários de florzinhas, música e ungüentos de deliciosas fragrâncias, luzes esplendorosas e os melhores perfumes trago aos vitoriosos, os Budas, magníficas túnicas e finíssimos perfumes, saquinhos cheios de pastilhas aromáticas partidas, iguais em número às montanhas do Miru, e as mais lindas criações trago aos vitoriosos. Frhr. Von Perkamer pintou um quadro, mencionado pelo Dr. Krumheller, no qual aparece um lama no pátio do Yungo-kung, no Templo da Eterna Paz, pressagiando junto a um incensário. No convento lamaico das 100.000 imagens de Maitreya jamais faltam os perfumes. O Dr. Rudolf Steiner afirma que o emprego dos perfumes na cura de enfermidades possuía um passado remotíssimo e um esplêndido porvir. Ledbetter disse que os nossos pecados e culpas repercutem no corpo astral, podendo ser eliminados pela ação de certos perfumes. Cada vício tem suas larvas que aderem ao corpo astral e só desintegrando essas larvas, mediante certos perfumes, consegue-se a cura total desses vícios. Em Pequim, no Tibete e no claustro mongólico Erdonidzu existem estátuas de Buda feitas com aromática madeira de sândalo. Essas estátuas permanecem envoltas em ervas aromáticas e são utilizadas para curas à distância. Essas estátuas chamam Sian-Tsosho, escrito Geran por abreviatura de Jeb, isto é, do Senhor ou Mestre. Encontramo-las em Lhasa, capital do Tibete. Shimapurma é o nome de certas bolas de pano cheias de ervas aromáticas que tibetanos e mongóis penduram nos tetos de seus templos para fins curativos. Krumheller fala em um dos seus livros do Lama Rinchen que clinicava em Berlim. Trouxe suas essências do Tibete e jamais comprou uma droga sequer. Sua missão era velar pela saúde dos mongóis lá domiciliados, segundo nos conta Oiracocha. Os severos estudos de medicina no Himalaia e regiões incluem a elementoterapia, a osmoterapia, a anatomia dos 7 corpos, a astrologia e a química oculta. Todo médico lama é clarividente e realmente não se pode ser médico sem ser clarividente. Atentem bem a isso, senhores da medicina oficial. O diagnóstico por percussão e a auscultação e o modo de caminhar e mover-se de um cego são análogos. Usar o tato para se orientar em um diagnóstico é totalmente inseguro e pueril. Os médicos aruacos e os lamas não precisam destes antiquados métodos de diagnóstico da medicina oficial, próprios para cegos. Eles têm o sexto sentido desenvolvido, a clarividência, e podem ver as causas da enfermidade e seus efeitos nos corpos internos diretamente. Nas profundas selvas do Amazonas há uma cidade subterrânea onde moram alguns yogis ocidentais. Nessa misteriosa cidade, são guardados zelosamente os sagrados tesouros da submersa Atlântida. Esses sábios yogis médicos são os zelosos guardiões da antiquíssima sabedoria médica. Nas espessas selvas da Califórnia, há também uma outra cidade misteriosa que jamais poderá ser descoberta pelos civilizados do século XX. Ali mora uma raça sobrevivente da velha Lemúria. Essa raça é a mais antiga depositária do precioso tesouro da sabedoria médica.